Bom, vamos entender melhor essa polêmica. A gente vai conversar agora com o advogado Bruno Salles. Bruno, boa tarde para você. Obrigada por nos atender. Eu já começo te perguntando, então, com essa decisão do ministro Nunes Marques, como é que fica aquela autonomia, né, de estados e municípios diante dessa decisão que foi referendada, autorizada pelo STF? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. Pois é, a sua pergunta é muito importante e talvez ela marque o cerne dessa questão, né? No ano passado, em abril do ano passado ainda, o plenário do STF decidiu pela competência concorrente aí entre estados, municípios e União para as medidas de combate à pandemia. E essa decisão, uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques, no sábado, né, às vésperas da Páscoa, ela, de certa forma, vai de encontro ao que o plenário do Supremo Tribunal Federal já havia decidido. Ou seja, que os municípios e os estados têm autonomia para adotar as medidas que sejam cabíveis às situações específicas de cada localidade, né? E isso, ao que parece, desagradou alguma ala aí do Supremo Tribunal Federal. A gente teve, inclusive, uma manifestação pública do ministro Marco Aurélio em relação ao tema. Bastidor aqui no Live CNN também trouxemos a informação de que, quando for a plenário, a decisão de Nunes Marques deve ser revertida pela ampla maioria, justamente com base nesse entendimento já afirmado pelo Supremo no ano passado. Agora, Bruno, um outro ponto que incomodou bastante também ministros nos bastidores foi o fato de o ministro Nunes Marques ter decidido isso em uma ação que vem do ano passado, de forma individual, monocrática, sendo que na sabatina dele, lembrando aqui, ele falou que prestigiava as decisões colegiadas e, além disso, em uma ação que foi apresentada por uma associação de juristas evangélicos que não teria legitimidade, não poderia apresentar esse tipo de ação. Gostaria que você explicasse isso para a gente. Pois é, Daniel, são dois pontos bastante importantes aí para ser ressaltados dessa decisão. Primeiro, essa ação, essa ADPF, ela foi proposta, chequei hoje cedo, em 22 de junho do ano passado, portanto, há quase 10 meses, né? Quando ela foi proposta, o ministro Nunes Marques sequer ainda era ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele herdou essa ação de relatoria do ministro Celso de Mello à época. Então, realmente, é algo um pouco atípico ela ser decidida depois de tanto tempo e num sábado, né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática num sábado, é algo que causa algum tipo de espécie. Então, isso trouxe uma certa angústia aí sobre o que pode acontecer, qual vai ser o futuro dessa decisão, como que o Supremo Tribunal Federal no pleno, né? E aí, muito importante a sua pontuação também, o ministro Nunes Marques falou que prestigiaria o pleno, como o pleno vai lidar com essa decisão. E, de fato, essa decisão vai ser analisada pelo plenário de uma forma ou de outra, ou por atuação do ministro Gilmar Mendes nas duas outras ADPFs que estão com ele, a número 810 e número 811, que, embora tenham sido propostas depois dessa ADPF, ela tinha sido, ela estava com uma tramitação mais avançada, já tinha parecer da PGR e da Advocacia Geral da União, inclusive é citado pelo ministro Nunes Marques, né? Então, seja para referendar essa liminar, seja por conta das outras ADPFs, o plenário do STF tem um encontro marcado com essa decisão liminar do ministro Nunes Marques, e ao que tudo indica, pelo que a gente ouve aí da apuração, inclusive da CNN, parece que deve haver uma reforma dessa decisão. Bruno, bom, muito se fala, o argumento é que a proibição do público em cultos e missas fere o direito fundamental, né, à liberdade religiosa. Só que a gente sabe que a gente está num período de exceção diante de uma pandemia. Como que você vê esse argumento? Olha, é um argumento que ele foi bastante questionado na comunidade jurídica, porque ele acaba fazendo uma certa confusão. Você propor medidas de isolamento social nas circunstâncias da pandemia, que são medidas que são recomendadas pela OMS, que são recomendadas pela maioria dos especialistas, é muito diferente de você tolher a liberdade religiosa. Veja bem, essas medidas não estão impedindo que qualquer pessoa professe a sua fé, professe a sua religião.
estão apenas impedindo que pessoas se aglomerem em templos, né? Então não é uma proibição de culto, é uma proibição de culto presencial, por todas as razões que nós já conhecemos, né? Aqui a gente pode fazer uma analogia com várias outras medidas de isolamento social que também restringem direitos fundamentais, mas que não são questionadas em relação à sua necessidade. Por exemplo, nós poderíamos ver agora uma associação relacionada a estudantes, a educação, a pais de alunos, dizendo que também tem o seu direito à educação violado por conta do isolamento social. Evidentemente que não, todos podem educar, só não podem fazer nesse momento presencialmente. Aí, Bruno Salles, obrigado por nos ajudar a entender toda essa polêmica e volte mais vezes ao live, hein? Assim que chamarem, estou aí com vocês. Daniel, Marcela, uma boa semana para vocês. Você também. Obrigado, Bruno.